Boa noite, alunos. Nós estamos aqui de novo com vocês, o Wesley, no dia 1º de abril, para falar sobre o poder constituinte, dessa vez sobre o poder constituinte derivado reformador. Nessa série de vídeos que eu estou encaminhando para vocês, nós já conversamos sobre o poder constituinte originário, sobre o poder constituinte difuso e fizemos a primeira parte do vídeo a respeito do poder constituinte derivado. Bom, nós sabemos que o poder constituinte derivado é aquele que se destina à alteração do texto da Constituição, ou à criação das constituições estaduais, ou uma alteração, uma revisão mais ampla de todo o texto da Constituição. Então nós temos 3 espécies de poder constituinte derivado: o poder reformador, ou o poder de reforma, também pode ser chamado assim, o poder de revisão e o poder de criação das constituições estaduais, que nós chamamos de poder constituinte derivado decorrente. Tá certo? Isso nós vamos falar por último. Bom, vocês também já viram comigo sobre as características. Poder constituinte derivado, qualquer que seja a sua espécie, é um poder que é secundário, é um poder que é limitado, é um poder que é condicionado, se trata de um poder de direito, quer dizer, tem uma previsão de exercício em um documento normativo, e ele é permanente, assim como os demais, acompanha a sociedade, se manifestando quando há descompasso entre o texto da Constituição e a realidade social, falando especificamente sobre a primeira das espécies. Então, o vídeo desse momento é o vídeo sobre o poder constituinte reformador. Esse poder constituinte se destina a alterar o texto da Constituição vigente. Ele é titularizado pelo povo, assim como os demais, mas é exercido pelo Congresso Nacional. Veja que já temos aí uma diferença. Enquanto o poder originário é exercido por uma Assembleia Nacional Constituinte, ou na situação de outorga, por um grupo de pessoas, ou uma pessoa que se coloca como líder de um momento daquela nação, no caso do poder constituinte reformador, são os parlamentares que vão exercê-lo. Não podemos confundir titularidade do poder com o seu exercício. Enquanto a titularidade tem a ver com grupo de indivíduos, ou os indivíduos que estão dotados de participação na comunidade, na solução das questões importantes para a coletividade, nesse caso aí o povo, no sentido estrito da palavra. Então, a todos que convivem numa sociedade, numa comunidade, é dado o poder de reforma da Constituição, mas o exercício ele é feito apenas através da ideia de representação pelos parlamentares. Lembra que no nosso sistema o parlamento é um parlamento bicameral, composto de Câmara de Deputados, que é a Câmara chamada Câmara Baixa, a casa que representa de representantes do povo, eleitos num processo nós chamamos de sistema proporcional, e também por uma casa ou uma Câmara Alta, que representa o interesse dos estados, no nosso caso é o Senado Federal. Primeiro casa, que é a Casa dos Representantes do Povo, a Câmara de Deputados, tem 513 integrantes, enquanto que o Senado Federal tem 81 integrantes. Veja que esse conjunto de pessoas que é eleita de 4 em 4 anos, no caso da Câmara de Deputados, o mandato dos deputados é de 4 anos, no caso do Senado, o mandato é de 8 anos, embora também haja eleições periódicas de 4 em 4 anos. É nesse período que nós chamamos de legislatura que se desenvolve o exercício do poder constituinte reformador. Bom, o poder constituinte reformador está sujeito a limitações. Essas limitações recebem nomes. Elas são de 4 ordens. Então nós temos as chamadas limitações materiais, as limitações formais ou procedimentais, as limitações circunstanciais e as limitações temporais. O poder constituinte reformador, como concebido na Constituição da República, não está sujeito a limitações temporais. Não há um período de tempo que começa em tal momento e termine em outro momento, a qual esteja limitada a possibilidade de alteração do texto constitucional. A propósito, nós vamos encontrar nas emendas constitucionais aquelas que foram criadas na década de 90, logo alguns anos, ou meses, diria, após a promulgação da Constituição, e vamos encontrar aquelas que estão sendo promulgadas até o momento. No ano de 2020 nós já encontramos emendas constitucionais aí sendo promulgadas.
Então nós temos aí, nós não temos, né, no nosso sistema limitações temporais. O que seria uma limitação temporal então? Seria aquela limitação que estabelece um termo inicial e um termo final, um prazo inicial, um prazo final, para que o texto constitucional possa ser alterado. A Constituição de 88 não tem isso. As limitações circunstanciais são aquelas que se referem a momentos nos quais haja uma instabilidade institucional que não autoriza o padrão, né, as reflexões mais profundas que são necessárias para a alteração do texto. Então, nos casos em que estão em vigor intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa, cujas orientações eu passei para vocês em documentos nessa semana, né, nos textos dessa semana, não é possível alterar a Constituição. Uma vez decretado o estado de sítio, uma vez decretada a intervenção federal ou decretado o estado de defesa, se houver em andamento um processo de alteração do texto da Constituição, esse processo entra em marcha de espera, até que o fenômeno, ou o motivo, ou mesmo o decreto desses três atos, né, ou essas três circunstâncias de estabilização institucional tenham sido superadas. Tá? Então, na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou de intervenção federal, não se pode exercer o poder constituinte reformador. De eu que também não se pode exercer o poder constituinte de revisão, mas nós vamos ver o motivo pelo qual o poder de revisão não mais pode ser exercido no próximo vídeo. No vídeo atual, ficamos com a ideia de que nós temos limitações circunstanciais ao poder de reforma, que são esses três eventos que eu comentei com vocês aí. Bom, quanto às limitações procedimentais e materiais, nós temos que consultar o texto do artigo 60 da Constituição. Então é lá dentro do artigo 60 que a gente vai ver o processo legislativo das emendas constitucionais e, portanto, vamos entender quais são as limitações materiais, as limitações formais ao poder constituinte reformador. Em relação às limitações materiais, são aquelas que têm a ver com o conteúdo do objeto que está sendo analisado para fins de alteração no texto. Lembra que é necessário um hiato constitucional para que seja então feita uma alteração no texto constitucional. Esse período de descompasso entre o desejo da sociedade, a realidade social e o texto constitucional é que determina a manifestação do poder constituinte de reforma. Para que haja uma reforma tem que haver uma proposta de emendas ou de emenda à Constituição. Mas a proposta de emenda à Constituição não pode versar sobre certos assuntos que são chamados de cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas, elas têm esse poder de tornar determinados temas, determinados valores que o constituinte originário entendeu como relevantes para a estrutura do direito constitucional ou da estrutura política do país, se tornem intangíveis, não possam ser objeto de alterações na sua essência. Então são 4 cláusulas pétreas que nós vamos encontrar no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que são elas: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, esses 4 núcleos aí da Constituição, eles não podem ser, vamos dizer assim, maculados na sua essência, afastados na sua essência, destruídos na sua essência. Não é que não se possa ter alteração de artigos da Constituição que versam sobre esses temas. É possível que haja alteração de artigos, mudança, né, no sentido de alteração do texto dos artigos que versam sobre esses temas. Mas não é possível atingir o âmago, a essência, o núcleo existencial desses preceitos. Que daqui um pouquinho eu dou uma explicação para a gente, ou cito um exemplo, para que a gente possa entender bem como é que funciona. Tá? Então, primeiro é lembrar de quais são essas cláusulas, entender, obviamente, o que significa cada um desses institutos, forma federativa de Estado, direitos e garantias individuais, separação dos poderes, ou divisão funcional do poder, né, um nome mais técnico a se dar, para que você possa, o voto secreto, universal, direto e periódico, para que você possa entender o que não pode ser objeto de alteração. Tá? A gente vai destacar um vídeo
para poder falar um pouco sobre cada um desses institutos ou desses princípios maiores aí que configuram cláusulas pétreas. Agora, é preciso você entender também que não é possível propor uma emenda constitucional para revogar o texto do artigo 60, parágrafo 4º. Em outras palavras, se esse conteúdo é um conteúdo que não pode ser alterado na sua essência, também não é possível se retirar do texto constitucional a proibição de alteração. Essa ideia, né, de que retirando a proibição de alteração se poderia alterar o conteúdo, chamamos de dupla revisão, que é uma teoria que não é admitida pela maior parte da doutrina brasileira. Não faz sentido, não faria sentido algum, estabelecer como núcleo essencial da Constituição Brasileira de 1988 4 princípios e autorizar que esses 4 princípios, ou esse artigo que protege os 4 princípios, fosse revogado. Então, não é possível a chamada dupla revisão no contexto das limitações materiais ao poder reformador, para que vocês entendam o que é possível. A doutrina também polemiza o porquê, né, de existir esses preceitos, ou essa proteção mais intensa a determinados preceitos na nossa Constituição. O resumo da ópera é que se tratam de tópicos que fazem parte da estrutura do poder político nacional. E sendo assim, deve ficar protegido contra alterações periódicas, em periodicidade que não fosse objeto de um consenso mais presente no contexto da Constituição, né? É uma forma de você perceber um compromisso de uma geração, as gerações futuras, com a geração passada. Obviamente que esse compromisso não é um compromisso que vai ser indelével, que nunca vai poder ser desfeito. É possível sim, né? Desde que haja um hiato ainda mais profundo no contexto entre o que está sendo vivenciado e o que tem na Constituição, para que ao invés de manifestar o poder constituinte reformador, se manifeste o poder originário. Então, protege-se certos núcleos da Constituição para alterações mais frequentes. Mas, obviamente, que se a sociedade tem o desejo de uma alteração mais profunda, é só convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu digo é só, mas não é uma coisa tão simples assim, obviamente, né? Para que se, então, altere o texto como um todo. De todo modo, é preciso lembrar que a doutrina majoritária brasileira e a jurisprudência, obviamente, coloca a salvo de alterações na sua essência esses 4 tópicos, esses 4 princípios que nós acabamos de apresentar e de comentar com vocês. Certo? O texto que eu também encaminhei para vocês analisarem já menciona esses 4 princípios, inclusive pede e localiza vocês dentro da Constituição para essa análise. Então essas aí são as limitações materiais ao poder reformador, chamadas cláusulas pétreas. Bom, quanto às limitações procedimentais, a gente encontra, vamos dizer assim, 3 ordens. A primeira delas tem a ver com a iniciativa do projeto ou da proposta de emenda constitucional. Então o artigo 60 estabelece que a proposta de emenda constitucional só pode ser apresentada ou pelo presidente da República, ou por 1/3, seja da Câmara, seja do Senado, dos membros da Câmara ou do Senado, obviamente, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados da Federação. Então nós temos aí 3 grupos, né, diria, ou 3 legitimados a iniciar um procedimento de reforma constitucional. Tá? Presidente, 1/3 ou da Câmara ou do Senado e mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados membros. Tá certo? Bom, então é o primeiro plano, o plano relacionado à questão de quem pode iniciar um projeto ou uma proposta de reforma. Veja que nesse preceito ou nesse artigo não está incluída a possibilidade de uma reforma iniciada por iniciativa popular. Existe no artigo 61 da Constituição referência à iniciativa popular de lei, né? Então as leis podem ser objeto de projeto que tenha partido de um determinado número de assinaturas de pessoas, cidadãos, mas não a própria Constituição. A mudança da Constituição não passa
iniciativa popular, não segundo está previsto no próprio texto da Constituição. Então, por exemplo, os livros que nós tomamos como referência, especialmente ao livro do ministro Gilmar Mendes, ele deixa claro isso, né, menciona de modo expresso essa inexistência de iniciativa popular, para quem precisa de uma referência, né, na literatura acadêmica, a inexistência dessa iniciativa popular de projeto ou proposta de emenda constitucional, certo? Proposta de emenda constitucional ou poder constituinte derivado reformador apenas através desses três grupos que eu já comentei com vocês. Bom, o segundo grupo, né, de limitações ainda procedimentais ou formais envolve o próprio processo de apreciação, de deliberação, de discussão das emendas. Aí nós temos a referência que diz que para aprovação de uma proposta de emenda constitucional é necessário que haja duas votações ou 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional, sendo que em cada uma dessas casas a aprovação se dê por maioria qualificada de 3/5 dos integrantes das respectivas casas. Então a chamada maioria qualificada é exigida para a aprovação de uma emenda constitucional. Você encontra também essa referência aí no artigo 60 da Constituição, tá ok? Bom, então, maioria qualificada, iniciativa limitada àqueles 3 grupos e, finalmente, como terceira ordem aí das limitações procedimentais, você encontra a impossibilidade de reapresentação de uma proposta de emenda constitucional rejeitada ou havida por prejudicada na mesma sessão legislativa. Lembra que sessão legislativa significa o ano legislativo. Começa no dia 2 de fevereiro, termina no dia 22 de dezembro. Né? Então, se a proposta apresentada num determinado ano for rejeitada, naquele ano que ela foi rejeitada, ela não pode ser reapresentada. É preciso deixar claro para vocês que no processo legislativo de emenda constitucional, assim como também de outras espécies normativas, os parlamentares podem apresentar suas alterações. Normalmente essas alterações podem ser aglutinadas em um contexto geral no que eles chamam de substitutivo. Então, um substitutivo, né, que não é o texto original da emenda, pode ser rejeitado. Se houver rejeição de substitutivo, essa rejeição do substitutivo não impede que a emenda continue sendo apreciada naquele mesmo ano legislativo, ou na mesma sessão legislativa. Então, cuidado. Se tratar de rejeição da própria emenda, redação original, ou se de aprovação de uma emenda que contém aquilo que estava previsto na proposta que nós estamos tomando como referência ou como análise, que a gente chama de prejuízo, né? A proposta sendo prejudicada por aprovação de uma outra mais ampla, não pode haver representação na mesma sessão legislativa. Se for apenas a rejeição de um substitutivo, o processo de apreciação continua na mesma sessão. Tá? Então aí a gente falou das limitações materiais, das limitações circunstanciais, das limitações procedimentais ou formais e das limitações circunstanciais e das limitações temporais, lembrando que em relação a essas últimas, elas não estão previstas para o poder reformador, certo? O vídeo lá vai aí fechando com alguns minutos, né? A gente espera que não sejam vídeos tão longos, para que vocês possam ler, depois ver o vídeo, ler o material, assimilar, depois formular perguntas para as próximas interações que nós teremos, ok? Agradeço então por hora a atenção de vocês. Nós voltamos no próximo vídeo, não só para tirar dúvidas sobre o poder constituinte reformador, como também para falar da próxima espécie, que é o poder de revisão. Abraço a todos e muita saúde.